Meu nome é Carlos, e em 2007 eu era só mais um trabalhador ferrado da periferia de Contagem, Minas Gerais. Morava no bairro industrial Santa Cruz, num barraco apertado com minha esposa, Luciana, e nossos 2 filhos, Mateus e Sofia. Eu costumava dizer que Deus tinha esquecido de mim, mas a verdade é que eu mesmo me afastei dele, só não sabia disso ainda. Acordei naquele dia com o barulho da buzina do caminhão de lixo passando na rua de terra. O cheiro de pão fresco da padaria do seu José invadia a casa, mas lá dentro só tinha um resto de arroz requentado da noite anterior. Luciana, de avental, mexia um café ralo, tentando esconder o cansaço nos olhos. Eu me sentia um lixo por não conseguir colocar comida decente na mesa. Carlos, não desanima não, Deus vai abrir uma porta, ela disse, me dando aquele sorriso sem graça que me cortava por dentro. Eu desviei o olhar, coçando a nuca, sem coragem de responder. A fé dela me irritava. Parecia que ela não enxergava o óbvio. A porta que Deus tinha para mim estava trancada fazia anos. Naquela época, a fábrica de autopeças onde eu trabalhava estava um caos por causa das greves. Eu já estava na Berlinda e naquela manhã recebi a notícia final. Seu Carlos pode passar no RH. Fui demitido. Saí de lá com a cabeça quente, chutando latas pelo caminho, ouvindo os outros operários comentando baixinho pelas minhas costas. Com a carteira de trabalho debaixo do braço, caminhei até o shopping Itaú Power, só para me distrair um pouco. Lá dentro, o ar-condicionado batia gelado na pele e eu me sentia um intruso, vendo aqueles playboys com camisa de grife e óculos escuros gastando dinheiro como se fosse papel higiênico. Fiquei parado olhando uma vitrine de celulares, sonhando com um daqueles Nokias caríssimos que eu nunca teria. Foi ali que eu vi ele pela primeira vez. Um sujeito de terno alinhado, sapato brilhando, encostado numa pilastra, como se fosse o dono do shopping. Ele olhou direto para mim e sorriu. Não era um sorriso simpático, era estranho. Como se ele soubesse de tudo que eu estava pensando. Tá difícil a vida, né, meu amigo? Ele disse, chegando perto. A voz dele era calma, pausada, com um tom de deboche escondido. Eu, com a cabeça quente, respondi atravessado. Difícil não. Impossível. Deus deve ter perdido meu endereço. Ele soltou uma risada curta e eu senti um calafrio que me arrepiou da cabeça aos pés. Talvez você esteja batendo na porta errada, Carlos, ele disse, chamando meu nome sem que eu tivesse dito. Aquilo me gelou. Como ele sabia meu nome? Antes que eu perguntasse, ele colocou a mão no meu ombro e disse, eu posso te mostrar um caminho, um atalho, digamos assim, mas não é para qualquer um, só para os que têm coragem de mudar de vida. Eu ri, sem acreditar. Que papo é esse, cara? Você acha que eu sou idiota? Ele não respondeu, apenas tirou do bolso um cartão preto com letras douradas e me estendeu. Quando você cansar de bater em portas fechadas, me procura, mas não demore. Oportunidades assim não ficam abertas para sempre. Peguei o cartão por instinto. Era pesado, com um símbolo esquisito no meio. Sem telefone, sem endereço, só estava escrito Rogério, consultor de destinos. Fiquei encarando aquilo por um tempo, sem saber o que fazer. Voltei para casa andando devagar. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Chegando na rua de casa, vi a cena que me fez explodir por dentro. Luciana lavando roupa na mão, enquanto os vizinhos fofoqueiros riam alto de um vídeo no celular, mostrando a lista dos ganhadores da Mega Sena. Olha aí, fulano ganhou 38 milhões. Imagina se fosse a gente. E tem gente aí que nem um arroz consegue comprar, disse uma vizinha em voz alta, olhando na minha direção. Aquilo foi a gota d'água. Entrei em casa. Joguei a carteira de trabalho no chão e fiquei andando de um lado para o outro, bufando. Luciana tentou me acalmar, mas eu a empurrei de leve e disse, chega, Luciana. Eu cansei de ser o otário que espera Deus abrir uma porta que nunca vai abrir. Ela ficou em silêncio, me olhando com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não aguentava mais.
Peguei o cartão do Rogério no bolso e fiquei encarando ele. Era como se aquele pedaço de papel tivesse um peso real, puxando minha mão para baixo. À noite, não consegui dormir. Fiquei deitado no colchão velho, ouvindo Mateus e Sofia respirando pesadamente. Luciana chorava baixinho do meu lado. E eu só pensava, será que aquele atalho era a resposta que eu procurava? Na manhã seguinte, antes do sol nascer, vesti a única camisa que não tinha furo. Ajeitei o cabelo no espelho trincado do banheiro e saí, sem dizer nada para ninguém. Eu sabia onde encontrar Rogério. O shopping ainda nem tinha aberto, mas ele já estava lá, encostado na mesma pilastra, como se estivesse me esperando. Sabia que você viria, Carlos, ele disse, sem tirar os olhos de mim. Hoje é o dia em que sua vida vai mudar, mas você precisa ter coragem de sair da fila dos covardes. Eu não respondi, apenas balancei a cabeça, engolindo seco. Ele sorriu de novo, aquele sorriso que me dava arrepios, e fez um gesto para que eu o seguisse. A partir daquele momento, eu sabia que estava cruzando uma linha. Mas a verdade, mestre, é que eu já tinha cruzado essa linha no dia em que comecei a duvidar que Deus se importava comigo. A noite estava pesada. Sabe aquele ar abafado, parado, que parece anunciar tragédia? Foi assim no dia 22 de julho de 2007. Rogério me levou até um motel de beira de estrada, daqueles que a gente sente vergonha só de olhar a fachada. O letreiro piscava com defeito e o cheiro de mofo e cigarro queimava no nariz. Aqui ninguém incomoda, Carlos. É um lugar neutro, ele disse, como se eu fosse entender. Entramos num quarto pequeno, paredes descascadas, espelhos em todos os lados. Eu me sentia enjoado só de estar ali. Rogério tirou do bolso um pequeno saco de veludo preto e começou a colocar objetos estranhos sobre a cama. Uma vela preta, um punhal com cabo de osso e um papel amarelado com símbolos que eu nunca tinha visto. Carlos, você não precisa entender agora. Só precisa decidir. A chance de mudar de vida está aqui, diante de você, ele falou, enquanto acendia a vela. A chama não tremulava, mesmo com o ar-condicionado fazendo barulho. Parecia errada. Ele me entregou o punhal. Eu hesitei. Minhas mãos suavam frio. Faça um pequeno corte no seu dedo e assine aqui, disse, apontando para o papel. A luz da vela lançava sombras esquisitas na parede, como se outras figuras estivessem no quarto conosco. Quando o sangue escorreu do meu dedo e tocou o papel, senti uma tontura forte, como se o chão estivesse afundando. Os espelhos nas paredes começaram a vibrar levemente, e por um instante eu vi meu próprio reflexo sorrindo para mim. Mas não era eu, era outra coisa. Está feito, Rogério disse, pegando de volta o papel. Ele apagou a vela com os dedos, sem nem piscar. O quarto voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim eu sabia que nada seria igual. Na saída, ele me entregou um bilhete de loteria. Guarde isso, amanhã você vai entender. Eu segurei aquele pedaço de papel como se fosse um cheque em branco, mas meu estômago embrulhava. Parte de mim queria rasgar aquilo e correr para casa, mas eu já tinha atravessado o ponto sem volta. No dia seguinte, acordei com o rádio-relógio tocando Festa no AP e com o telefone da Luciana tocando sem parar. Era minha mãe gritando do outro lado da linha. Carlos, você viu? Um dos ganhadores da Mega Sena foi aí de Contagem. Disseram que é um vizinho de vocês. Meu coração disparou. Peguei o bilhete que estava embaixo do colchão e fui conferir os números no jornal. Cada número batia, um por um. Eu estava segurando um bilhete premiado de 38 milhões de reais. Não chorei, não gritei. Eu ri. Um riso seco, nervoso, que assustou até a Luciana. Ela não sabia de nada. Só me olhava confusa, enquanto eu pegava a carteira e saía porta afora sem dizer uma palavra. Fui direto para a agência da Caixa da Praça Nossa Senhora da Glória.
O segurança me olhou de cima a baixo, como quem não acredita que um trapo humano como eu pudesse ser milionário. Mas quando conferiram o bilhete, a expressão de todos mudou. Parabéns, Sr. Carlos, sua vida acaba de mudar, disse o gerente com um sorriso automático. Ao sair da agência, o mundo parecia diferente. O som dos carros, das pessoas, tudo parecia abafado, como se eu estivesse dentro de um aquário. Mas o que mais me marcou foi ver Rogério do outro lado da rua, encostado em um poste, aplaudindo devagar, com aquele mesmo sorriso torto. Voltei para casa à tarde, ainda meio anestesiado. Luciana estava lavando roupa na área e Mateus jogava bola na rua. Sofia me correu nos braços. Eu a abracei forte, mas alguma coisa dentro de mim já tinha mudado. Eu não sentia mais o peso da pobreza, mas também não sentia mais o calor do amor deles. Entrei em casa e comecei a arrumar minhas coisas em silêncio. Luciana me olhava sem entender. Carlos, o que você está fazendo? Que loucura é essa? Eu nem respondi. Só disse, eu vou mudar de vida. E dessa vez não vou levar ninguém nas costas. Deixei Luciana chorando na porta de casa, com Sofia agarrada na saia dela, e Mateus me olhando com um ódio mudo. Enquanto me afastava, ouvi o rádio da vizinha tocando Domingão do Faustão, como se nada tivesse acontecido. Como se o mundo inteiro não percebesse que naquele momento eu tinha deixado de ser o Carlos pobre e me tornado outra coisa. A noite caiu e eu já estava em um hotel chique no centro de Belo Horizonte, longe daquele barraco, longe daquela vida miserável. Mas o espelho do quarto, aquele espelho me olhava diferente. Eu sabia que por trás daquele sorriso no meu rosto tinha alguém esperando para cobrar a conta. Se alguém me dissesse que em menos de uma semana eu estaria morando numa mansão na região da Pampulha, eu teria rido da cara dele. Mas ali estava eu, no bairro mais nobre de Belo Horizonte, cercado por um muro alto e portão automático. O cheiro de madeira nobre e produtos de limpeza caros tomava conta da casa. Eu andava descalço pelos cômodos, sentindo aquele piso gelado como se fosse um tapete vermelho de filme. O dinheiro tinha me transformado, ou pelo menos era o que eu achava. No primeiro sábado, organizei uma festa. Queria que o mundo inteiro soubesse que Carlos, o pobretão de Contagem, agora era rei. Bruno e Gustavo, dois amigos que apareceram do nada, cuidaram de tudo. Bebida, DJ, garotas, drogas. Parecia que eles sabiam exatamente como me agradar. E eu deixei. Eu queria esquecer tudo. Queria afogar cada lembrança de Luciana e das crianças naquele mar de ostentação. As festas começaram a virar rotina. Toda sexta e sábado, a mansão se transformava em um templo da luxúria. "Você tá voando, irmão", Bruno dizia, me entregando mais uma taça de champanhe. O som das músicas estourava nas caixas JPL e as luzes coloridas piscavam sem parar. Eu ria alto, me sentindo um deus entre mortais. Mas tinha algo estranho. Às vezes, eu sentia como se estivesse sendo observado. Vultos nas janelas, sombras que se mexiam onde não tinha ninguém. Eu tentava ignorar, me convencendo que era só o efeito das drogas, mas no fundo eu sabia que não era. Numa dessas festas, Gustavo me chamou para uma sala reservada. "Hoje você vai participar de uma parada diferente, irmão. Coisa de quem tá no topo." Lá dentro estava uma mulher, vestida com um vestido vermelho colado no corpo, com um olhar vazio. Rogério estava ao lado dela, calmíssimo, como sempre. "Ela é o presente da noite, Carlos. Mas antes, precisamos fazer uma recepção especial", Rogério disse, acendendo uma vela preta em cima da mesa. O cheiro da fumaça era forte, quase sufocante. Eu já tinha visto coisas bizarras nas festas, mas aquilo era outra coisa. A mulher começou a murmurar palavras que eu não entendia. Sua voz mudava de tom, ficando cada vez mais grave.
Os olhos dela viraram completamente negros e uma risada arrepiante encheu o ambiente. O ar ficou pesado, como se estivéssemos debaixo d'água. Eu paralisei. Rogério apenas sorria, satisfeito, como se aquilo fosse um espetáculo privado. Ela está apenas te dando as boas-vindas ao clube, Carlos. Agora você não é só mais um milionário. Você é um escolhido. Rogério disse, me entregando uma taça com um líquido escuro. Eu bebi sem pensar. Naquele momento, minha alma já estava tão afundada que eu não sabia mais onde terminava eu e começava o demônio. Depois daquela noite, as festas mudaram. Não eram mais simples celebrações, eram rituais disfarçados. As pessoas vinham, riam, dançavam, mas aos poucos eram levadas para salas fechadas, onde pactos eram selados sem que percebessem. Bruno e Gustavo sempre cuidavam de explicar para os novatos como funcionava. Eu era o anfitrião, a prova viva de que o sucesso estava ali, ao alcance deles. Só que as noites ficaram mais silenciosas depois. Mesmo com o som alto, eu ouvia sussurros nos corredores da mansão, risadas finas, palavras ao pé do ouvido que não me deixavam dormir. O espelho do banheiro se tornou meu inimigo. Às vezes, meu reflexo sorria sozinho, mesmo quando eu não estava sorrindo. Eu tentei, por alguns minutos de lucidez, ligar para Luciana. Queria ouvir a voz dela, mas desliguei antes do primeiro toque. Eu sabia que não tinha mais volta. Naquele mundo, eu era rei, mas também era prisioneiro. Uma madrugada, saí para o quintal da mansão, sentindo uma angústia sufocante. O céu da Pampulha estava limpo, mas eu juro que vi formas escuras pairando sobre a casa. As árvores se mexiam, mesmo sem vento. Eu me abaixei, coloquei as mãos no rosto e pela primeira vez desde que ganhei na loteria, chorei. Mas logo a fraqueza passou. Bruno me chamou de volta para dentro. Vamos, irmão, a noite é sua. Eu voltei. Eu sempre voltava. Como um boneco que perdeu as cordas, mas continuava dançando. Os dias se misturavam com as noites. Não existia mais segunda, sexta ou domingo. Só existia a próxima festa, a próxima dose, o próximo pacto. E cada vez que alguém caía na tentação, eu sentia um peso a mais sobre mim. O engraçado é que, olhando de fora, eu era o exemplo de sucesso. Os programas de TV falavam sobre o ganhador misterioso da Mega Sena de Contagem. Na vizinhança, inventaram até lendas de que eu tinha feito pacto com o diabo. Se soubessem o quanto estavam certos, mas a verdade, mestre, é que eu já não era mais dono da minha própria vida. Eu era uma vitrine ambulante do inferno. Eu achava que tinha feito um pacto simples, dinheiro em troca de... Bem, eu nem sabia o quê, mas logo descobri que não era bem assim. O diabo não se contenta com uma alma só. Ele quer arrastar o máximo de pessoas para o buraco. E eu tinha virado um vendedor de abismos. Rogério sumiu por alguns dias, depois daquela festa macabra, mas sua presença nunca me deixou. Era como se ele estivesse em todo canto. Eu entrava no banheiro e sentia um arrepio percorrer minhas costas, como se alguém estivesse me observando pelo espelho. Na cozinha, enquanto tomava café, ouvia risadas ao fundo, mesmo estando sozinho. Uma madrugada, acordei com uma paralisia. Não conseguia me mexer, só os olhos. E ali, no pé da cama, estava Rogério, com um sorriso largo. Carlos, o trabalho não acabou. Você é meu braço aqui. Preciso de mais gente, mais contratos. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Senti um peso sobre meu peito, como se algo estivesse me esmagando por dentro. Depois daquela noite, as ordens começaram a ficar claras. Rogério aparecia nas festas, mas não como convidado. Ele surgia em lugares improváveis. No banheiro, encostado no portal, às vezes sentado casualmente em cima da geladeira da cozinha, como se fosse normal. Sempre com o mesmo tom sereno, me cobrando resultados. E então, Carlos, quantos você trouxe hoje? Ele me deu uma lista. Nomes de pessoas que frequentavam as festas.
Gente perdida, sonhadora, inocente. Era meu dever empurrá-los para a mesma armadilha em que eu caí. Bruno e Gustavo, que eu achava serem meus amigos, se revelaram como verdadeiros caçadores de almas. Eles estavam sempre ao meu lado, sussurrando: "Aquele ali tem potencial. Vamos trabalhar ele hoje." Cada vez que eu convencia alguém, Rogério parecia mais satisfeito. Mas dentro de mim, o vazio só crescia. Eu via as vidas se destruindo diante dos meus olhos. Gente que perdia tudo por um sonho de riqueza instantânea. Eu era o culpado e sabia disso. As alucinações começaram a piorar. Eu via pessoas sem rosto caminhando pela mansão, portas que batiam sozinhas, sussurros no escuro me chamando pelo nome. Às vezes, a luz da casa piscava sem explicação e o cheiro de enxofre invadia os ambientes. Eu sabia o que era, mas fingia que não. Tentei me rebelar. Certa noite recusei ir a uma festa. Tranquei a porta do quarto, desliguei o celular e me deitei, tentando ignorar tudo. Mas às 3 da manhã, um barulho ensurdecedor me acordou. Todas as portas e janelas da casa estavam se abrindo e fechando sozinhas, como se um furacão passasse por dentro da mansão. E então, no espelho do corredor, vi Rogério me encarando, imóvel. Ele não disse nada. Só ficou ali, olhando, até que eu, quebrado de medo, caí de joelhos. Na manhã seguinte, eu estava em mais uma festa, aliciando mais um jovem. As vozes ficaram constantes. De dia, de noite, eu já não distinguia mais o que era real. "Você não tem saída, Carlos," elas diziam, rindo. "Agora você trabalha para nós." Eu tentava ignorar, bebendo cada vez mais, usando tudo que me ofereciam, mas nada silenciava aquilo. A cada pessoa que eu levava para o buraco, eu sentia que uma parte de mim morria. Mas eu estava preso. Era uma corrente invisível, apertando meu pescoço, e quanto mais eu me debatia, mais ela apertava. O pior foi perceber que meu corpo também estava mudando. Olheiras profundas, pele pálida, olhos fundos. Eu ainda tinha dinheiro, roupas caras, festas cheias, mas por dentro eu era um cadáver em movimento. Uma noite, em plena festa, Rogério se aproximou, sorrindo. "Carlos, você está indo bem, mas lembre-se, quem para de servir, paga a dívida em dobro." Aquilo foi um aviso. Eu entendi. Voltei para o meio da festa com uma taça na mão, rindo e dançando como se fosse o rei da noite. Mas, por dentro, eu sabia que era apenas um escravo fantasiado de milionário. O mais cruel foi perceber que ninguém ali me via de verdade. Eu era um vitrine ambulante, um exemplo do sucesso fácil, mas nenhum deles sabia o preço que eu pagava toda madrugada, quando me olhava no espelho e não reconhecia mais quem estava do outro lado. E no fundo, mestre, eu já sabia. Aquilo não era para sempre. Cedo ou tarde, o diabo viria cobrar a conta com juros. Eu achava que tinha o mundo nas mãos. Dirigia minha Hilux preta pelas ruas de Belo Horizonte como um rei sem coroa, com o som no último volume, desfilando pelas avenidas da Pampulha. Mas o diabo, ele nunca te dá nada de graça. E a conta, mestre, sempre chega. Foi no começo de 2008 que tudo começou a desmoronar. Meus negócios, que até então eram gerenciados por sócios indicados por Rogério, começaram a ruir. Investimentos que me prometeram lucros absurdos viraram pó da noite para o dia. A corretora que cuidava das minhas aplicações sumiu como fumaça. Eu tentei entrar em contato com o Rogério, mas ele desapareceu. Era como se tivesse cumprido seu papel e me deixado para apodrecer. As festas diminuíram, as pessoas começaram a sumir. Bruno e Gustavo sumiram sem deixar rastro. O telefone não tocava mais com convites e bajulações. Eu andava pelos corredores da mansão e o eco dos meus passos era a única companhia. Os primeiros oficiais de justiça chegaram numa manhã cinzenta com o aviso de penhora da casa. Eu, arrogante, tentei bancar o milionário. "Vocês sabem com quem estão falando?"
Mas eles só me mostraram os papéis. Dívidas acumuladas, processos, fraudes, tudo em meu nome. Eu que nunca entendi nada de finanças, agora era o responsável legal por uma lista interminável de crimes. Naquele dia, fui expulso da mansão com a roupa do corpo. Nem meus relógios, nem minha Hilux, nem um par de chinelos me deixaram levar. Eu, que um dia pensei ser intocável, agora era só mais um miserável sendo chutado para fora de um sonho que nunca foi meu. A pior humilhação foi quando percebi que vizinhos gravavam tudo com celulares. Olha lá o milionário da Mega Sena, caiu do cavalo, hein? As risadas, os cochichos, as câmeras apontadas. Cada clique era como uma facada no meu orgulho. Eu não tinha para onde ir. Peguei um ônibus até Contagem, com algumas moedas que achei no bolso. Durante o trajeto, olhava pela janela e via os mesmos lugares de antes. Mas agora, tudo parecia diferente. Era como se a cidade me olhasse com desprezo. Quando desci na rua de casa, vi Luciana varrendo a calçada. Sofia brincava com uma boneca velha e Mateus chutava uma bola contra o muro. Meu coração apertou. Eu queria correr até eles, pedir perdão, voltar a ser aquele homem que eu fui um dia. Mas a recepção foi como uma lâmina fria. Luciana me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um estranho. "O que você quer aqui, Carlos?" A voz dela era dura, sem emoção. Eu tentei sorrir, me aproximar. "Eu voltei, Lu. Eu quero recomeçar." Mateus, que estava encostado no muro, respondeu antes dela. "Meu pai morreu em 2007. Você é só um desconhecido com a cara dele." As palavras dele me atravessaram como um tiro. Sofia, pequena, me olhava confusa, mas Luciana a puxou para dentro, sem dizer mais nada. A porta bateu, e eu fiquei ali, parado na calçada, com os vizinhos me olhando. Ninguém disse nada, mas os olhares diziam tudo. Você teve o mundo nas mãos e jogou no lixo. Sem ter para onde ir, comecei a andar sem rumo pelas ruas de Contagem. Passei pela Praça da Semig, onde tantos domingos passei com a família, e me sentei num banco, esgotado. A cidade era a mesma, mas eu não era mais. Os dias seguintes foram um inferno particular. Dormi em bancos de praça, pedi esmola em portas de padaria e cada rosto que me olhava parecia me julgar. Olha lá o ganhador da Mega Sena, virou mendigo. Na madrugada gelada, encolhido em um canto, eu sentia as vozes zombando de mim. Elas não paravam. Achou que era esperto, né, Carlos? Achou que podia brincar com fogo sem se queimar. Eu tentava ignorar, mas as sombras vinham. Em cada poste, em cada esquina, eu sentia aqueles olhos em cima de mim. Rogério não apareceu mais fisicamente, mas eu sentia sua presença em todo lugar, como se ele tivesse deixado parte de si dentro da minha mente. O orgulho que me impedia de chorar se quebrou naquela noite. Eu chorei. Chorei como uma criança perdida. Mas não era arrependimento ainda. Era só desespero. Eu andava como um zumbi pelas ruas, até que, numa manhã, parei em frente a uma vitrine e vi meu reflexo. Olheiras profundas, barba por fazer, roupas rasgadas. Eu não era mais Carlos. Eu era só um esqueleto ambulante, carregando o peso de cada alma que empurrei para o buraco. Aquela foi a primeira vez que eu pensei seriamente em acabar com tudo. Mas Deus, mesmo ignorado por mim por tanto tempo, ainda tinha planos. Eu só não sabia disso ainda. Eu achava que a humilhação tinha chegado ao limite quando fui expulso da mansão e renegado pela minha própria família. Mas Contagem tinha mais uma lição amarga para me ensinar. Quando a fome apertou e o frio das noites sem teto começou a me destruir, decidi engolir o resto de orgulho e procurar abrigo na casa dos meus pais. O caminho até lá parecia mais longo do que nunca. Cada rua do bairro Eldorado tinha um pedaço da minha história. Passei em frente ao bar do Seu Jorge, onde eu e meu pai vínhamos tomar tubaína aos sábados. O cheiro de pastel da feira da Avenida João César de Oliveira me fez salivar.
mas eu sabia que não tinha nenhum centavo para gastar. Quando cheguei na porta da casa dos meus pais, minha mãe estava varrendo a calçada, como sempre fazia. Ela me olhou e o sorriso morreu no rosto. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" A voz dela era uma mistura de surpresa e decepção. Antes que eu respondesse, meu pai apareceu atrás dela com o rosto fechado. "Pai, mãe, eu não tenho para onde ir", eu disse, tentando manter a voz firme. Meu pai não precisou falar nada. O olhar dele foi pior que um tapa. "A gente te avisou, Carlos. A gente te avisou para não mexer com coisa errada. Agora aguenta as consequências." E a porta se fechou na minha cara. O barulho daquela porta batendo ainda ecoa na minha cabeça. Era como se o mundo inteiro tivesse se unido para me enterrar de vez. Sem ter para onde ir, voltei para a praça da CEMIG. Aquele lugar que já foi cenário de tardes em família, agora era meu abrigo. Os bancos de concreto eram duros e gelados. A cada noite eu me encolhia mais, tentando fugir do frio que cortava a pele. As risadas dos jovens na praça, os carros passando, as músicas distantes, tudo parecia zombar de mim. Eu, que um dia tinha tudo, agora era invisível. A fome virou companheira constante. Eu revirava lixeiras em busca de restos de comida, me humilhava pedindo moedas para quem passava. Alguns fingiam que não me viam, outros jogavam migalhas com desprezo. E as vozes não me deixavam em paz. De madrugada, quando a cidade dormia, elas ficavam mais fortes. "Olha para você, Carlos. Tá esperando o quê para acabar logo com isso?" Eu tentava tapar os ouvidos, mas era inútil. Era como se estivessem dentro da minha cabeça. Foi numa dessas madrugadas, já no limite da sanidade, que eu tomei a decisão. Levantei do banco trêmulo e caminhei até o ponto de ônibus da Avenida Babita Camargos. O movimento era fraco. Eu sabia que, por volta das 4 da manhã, o primeiro ônibus passaria em alta velocidade. Fiquei ali, parado na beira da pista com o coração disparado. As vozes me incentivavam. "Vai, Carlos, só um passo. Acaba logo com essa vergonha." Quando vi os faróis se aproximando, fechei os olhos e me preparei. Mas algo aconteceu. Senti uma mão me puxando com força, me jogando para trás. Caí sentado na calçada, ofegante, sem entender. Olhei em volta e não tinha ninguém. A rua estava vazia. Mas eu sentia o calor daquela mão no meu braço, como se alguém ainda segurasse firme. Foi a primeira vez, em muito tempo, que pensei em Deus de verdade. Não como aquele ser distante que eu culpava pelos meus fracassos, mas como alguém que, mesmo ignorado, ainda me amava. A lágrima que escorreu do meu rosto naquela madrugada foi diferente. Não era de raiva, nem de orgulho ferido. Era de um homem que finalmente entendia que tinha cavado a própria cova. Levantei, ainda trêmulo, e voltei para a praça. Sentei no mesmo banco de sempre, mas dessa vez não para me lamentar. Eu comecei a falar. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis. Era só um desabafo entre soluços. "Se o Senhor ainda está me ouvindo, me tira daqui, Deus. Eu não aguento mais." A brisa da madrugada passou suave e eu senti um alívio estranho. As vozes diminuíram. Pela primeira vez em meses, o silêncio não era assustador. Era reconfortante. Na manhã seguinte, acordei com o som de um coral vindo de uma igreja próxima. Não sabia, mas Deus estava começando a preparar meu reencontro com Ele. Eu só precisava aguentar um pouco mais. Mestre, naquela madrugada, mesmo coberto de vergonha e sem nada no bolso, uma semente de esperança foi plantada. E ela começaria a brotar em breve. O dia amanhecia devagar, naquela manhã de domingo. O céu de Contagem estava limpo, mas o frio ainda cortava como navalha.
Eu estava sentado no mesmo banco da Praça da Semig, com os pés descalços encardidos de poeira, cabeça baixa e a alma em pedaços. Já não esperava mais nada da vida, nem da morte. Estava anestesiado. Foi quando ouvi um som diferente. Era um coral, vozes suaves, cantando uma música que parecia atravessar o concreto e chegar direto no meu peito. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu levantei a cabeça, sem entender de onde vinha aquela melodia. Era hipnotizante. O som vinha da esquina. Atravessei a praça devagar, como um zumbi, até avistar uma igreja simples, de fachada branca e letreiro azul. Igreja Batista do Eldorado. Do lado de dentro, um pequeno grupo fazia um culto matinal. Não era uma multidão. Era só um punhado de pessoas, com as mãos erguidas e os olhos fechados. Mas o ambiente parecia outro mundo. Eu fiquei parado na porta, com vergonha de entrar. Meu corpo estava imundo, minhas roupas rasgadas, e eu sabia que ninguém ali sabia quem eu era. Ou melhor, quem eu tinha sido. Mas naquele momento, nada importava. A música me puxava como um ímã. Foi quando um homem de cabelo grisalho, terno surrado e um sorriso que não julga me olhou e fez sinal com a mão. Entra, meu filho. Aqui não tem cadeira cativa. Eu balancei a cabeça negativamente, hesitante, mas ele veio até mim sem pressa e colocou a mão no meu ombro. Deus está esperando você desde antes de você nascer, Carlos. Ele disse com a voz mansa. Eu tremi. Como ele sabia meu nome? Aquilo me desarmou. Entrei. Sentei no último banco, encolhido, tentando me esconder. Mas não tinha como me esconder dele. Enquanto o coral continuava cantando, algo dentro de mim começou a quebrar. Eu chorei. Não foi um choro bonito, foi feio, desesperado, com soluços que pareciam arrancar pedaços de mim. O homem grisalho era o pastor Elias. Ele se aproximou, se ajoelhou ao meu lado e, sem me fazer perguntas, apenas orou. Eu não lembro as palavras exatas. Só lembro do calor que começou a invadir meu peito. Era como se um peso estivesse sendo arrancado, como se correntes invisíveis começassem a se soltar. De olhos fechados tive uma visão. Não era um sonho, era vívido, real. Eu estava em um lugar escuro, sufocante, com paredes que pareciam se mover, como se respirassem. Correntes puxavam minhas pernas, arrastando-me para um abismo sem fundo. Eu lutava, mas era inútil. Até que uma mão de luz surgiu do alto, segurando meu braço com força. Filho, eu nunca te abandonei. A voz era doce, mas poderosa. Eu me debatia, tentando alcançar aquela mão, e quando finalmente a segurei, fui puxado para fora do abismo. A luz me cegou por um instante, mas quando abri os olhos, estava de volta na igreja, ajoelhado, com lágrimas misturadas ao suor. Pastor Elias ainda estava ali, de olhos fechados, orando por mim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não havia pressa, não havia espetáculo. Era só um homem clamando por outro homem. E isso, mestre, foi mais forte do que qualquer pacto que eu tinha feito antes. Depois da oração, ele me ajudou a levantar. Você não precisa me contar sua história agora, Carlos. Deus já conhece. Só quero que saiba que você tem um lugar aqui. Eu não sabia como reagir. Estava desconfiado, calejado. Mas pela primeira vez em meses, não me senti julgado. Os irmãos me trouxeram água, me ofereceram roupas limpas. Eu me sentia envergonhado, mas ninguém me olhava com desprezo. Era como se eles vissem algo que eu mesmo não via. Fiquei ali até o final do culto, quieto, observando. Aquelas pessoas, simples, cantando com os olhos fechados, pareciam ter uma riqueza que dinheiro nenhum podia comprar. Eu me perguntei como pude ser tão cego. Quando o culto acabou, Pastor Elias me chamou para conversar. Ele não me perguntou sobre dinheiro, não quis saber dos meus erros. Ele só disse, você quer mudar de vida, Carlos? Porque Deus já decidiu te dar essa chance. Eu não respondi com palavras, só chorei de novo. E naquele choro,
Deus entendeu o que eu não sabia dizer. Foi o primeiro passo, mestre. Eu ainda estava longe da libertação completa, mas naquele domingo, Deus começou a me puxar de volta para a vida. A partir daquele domingo, minha rotina mudou. Eu já não dormia mais na praça. Pastor Elias me arrumou um cantinho na igreja, uma sala pequena, onde guardavam instrumentos antigos e bancos velhos. Dormia ali, no chão, com um colchão fino e um cobertor doado. Mas, mestre, nunca mais senti frio como antes. Comecei a frequentar todos os cultos. Não era por obrigação, era por necessidade. Era como se cada oração fosse um tijolo reconstruindo o que eu mesmo destruí. Mas apesar da paz que começava a se formar dentro de mim, o peso do meu passado era um fardo que me esmagava. Todos na igreja sabiam quem eu era. Ninguém falava diretamente, mas eu sentia nos olhares. Aquele ali é o ganhador da Mega Sena, o que perdeu tudo. Eu não os culpava. Eu era, de fato, um exemplo vivo do que acontece quando a ambição ultrapassa os limites. Eu sonhava com o dia em que poderia entrar na casa da Luciana e abraçar meus filhos. Mas sempre que passava em frente à nossa antiga casa, era como se um muro invisível me impedisse de bater naquela porta. Eu não tinha coragem. E, no fundo, sentia que eles não estavam prontos. Mateus, meu Deus, como doía lembrar dos olhos dele cheios de ódio, dizendo que eu estava morto para ele. E Luciana, tão forte, tão firme, tentando manter a família de pé, enquanto eu afundava todos nós. Eu sabia que não era fácil para eles. Numa noite de culto, enquanto a igreja cantava um hino suave, vi Luciana entrar. Ela estava diferente. Mais magra, cabelo preso num coque simples, mas com uma expressão serena. Meu coração disparou. Eu queria correr até ela, mas fiquei paralisado. Ela se sentou no último banco, com Sofia ao lado. Eu não conseguia tirar os olhos delas. Depois do culto, Pastor Elias me chamou num canto. Carlos, Deus trabalha no tempo dele. Não tente forçar, apenas continue sendo fiel. Eu entendi. Não era hora de confrontos emocionais, era hora de reconstruir. Descobri por irmãos da igreja que Luciana estava noiva de um irmão da congregação. Um homem bom, de caráter. Aquilo me doeu mais do que eu poderia descrever. Mas, mestre, pela primeira vez, eu entendi que o mundo não girava ao redor da minha vontade. Eu não tinha direito de exigir nada. Eu só podia esperar. Envolvi-me nos projetos sociais da igreja. Comecei a ajudar na distribuição de cestas básicas. Visitava famílias carentes nos bairros vizinhos. Muitos deles me olhavam com desconfiança. Outros me perguntavam, você não era um milionário? O que aconteceu? Eu respondia, eu vendi minha alma, mas Deus pagou a conta. E isso gerava um silêncio constrangedor, mas também despertava curiosidade. Em uma dessas visitas, conheci jovens que estavam prestes a seguir o mesmo caminho que eu trilhei. Eu me via neles. Ambição, revolta, sede de poder. E cada vez que contava meu testemunho, eu sentia que uma corrente a menos me prendia. Era como se, a cada alma que eu alertava, Deus limpasse um pouco mais do peso que eu carregava. O tempo passava e, aos poucos, as pessoas começaram a me ver diferente. Não como o ex-milionário fracassado, mas como alguém que estava tentando reconstruir, passo a passo. Mas a ferida que mais doía ainda era a distância dos meus filhos. Até que, num culto de quarta-feira, algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam, senti um toque leve na minha mão. Olhei para o lado e vi Sofia, minha filha, com um sorriso tímido, me olhando como se pedisse permissão para estar ali. Eu me ajoelhei, abracei ela com cuidado, com medo de que fosse um sonho. Oi, papai, posso ficar aqui com você hoje? Eu não consegui responder, apenas chorei, em silêncio, enquanto ela me abraçava forte. Aquele gesto da Sofia foi um sinal de que Deus estava começando a restaurar aquilo que eu destruí. Não era o perdão total ainda.
Luciana continuava distante. Mateus, ainda mais. Mas Sofia, ela abriu a primeira fresta. Pastor Elias me disse depois: Carlos, às vezes Deus começa a restauração pelos pequenos, porque as crianças enxergam o coração e não os pecados. Aquilo ficou gravado em mim. Eu sabia que a caminhada seria longa. O passado não some do dia para a noite. Mas, mestre, naquele dia eu aprendi que o perdão é uma construção e que Deus, paciente como nenhum outro, estava disposto a reconstruir minha vida, mesmo que fosse tijolo por tijolo. A igreja estava cheia naquela sexta-feira à noite. Era um culto de libertação e as cadeiras da Igreja Batista do Eldorado pareciam pequenas diante da multidão que buscava um alívio para suas dores. Eu estava sentado nas primeiras fileiras, junto com os irmãos que me acolheram. Sentia um misto de paz e nervosismo. Aquela noite tinha um peso diferente, como se algo estivesse prestes a acontecer. Pastor Elias pregava com autoridade, mas de forma simples, como sempre. Ele falava sobre como o inimigo usava as riquezas, o orgulho e a ilusão do sucesso para afastar as pessoas de Deus. Cada palavra parecia uma facada no meu peito. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Eu era o exemplo vivo disso. No meio do culto, senti um calafrio, um arrepio que subiu pela espinha e me deixou paralisado. Eu conhecia bem aquela sensação. Levantei os olhos e, no meio dos visitantes, vi Rogério. Ele estava lá, de terno impecável, sorrindo como se fosse dono do lugar. Ninguém mais parecia notá-lo. Era como se ele estivesse em um plano só meu. Ele se levantou calmamente, caminhando pelo corredor central, sem desviar o olhar de mim. Cada passo dele ecoava mais alto do que o louvor que os irmãos cantavam. Meu coração disparou, minhas mãos começaram a suar. Eu queria me levantar, fugir, mas minhas pernas não obedeciam. Quando Rogério passou por mim, ele sussurrou, tão baixo que só eu ouvi: Você pode até tentar se esconder nesse lugar, Carlos, mas você é meu. Aquilo foi como um soco no estômago. Eu me curvei, sentindo uma náusea forte, como se estivesse sendo sufocado. Pastor Elias percebeu. Ele interrompeu a pregação e, com uma serenidade que me desmontou, disse: Irmãos, o inimigo achou que podia entrar aqui hoje, mas ele se esqueceu de que este lugar está selado pelo sangue de Jesus. A igreja se levantou em um clamor tão forte que parecia que as paredes iam desabar. Eu caí de joelhos, não porque fui forçado, mas porque não aguentei mais segurar o peso. Com as mãos no chão, comecei a chorar, enquanto uma guerra invisível acontecia ao meu redor. Rogério continuava ali, imóvel, mas seu sorriso começava a vacilar. Era como se cada oração, cada palavra de louvor o queimasse por dentro. De olhos fechados, eu gritei: Satanás me enganou, me usou, me humilhou, mas Jesus me resgatou. Eu não sou mais teu. Foi um grito vindo da alma, um grito que rasgou anos de sujeira, culpa e pactos. A igreja explodiu em um louvor que parecia atravessar o teto. Pastor Elias orava em alta voz, e os irmãos cercaram a mim, impondo as mãos, clamando por libertação. O ambiente mudou. Era como se uma névoa densa tivesse se dissipado de repente. O peso sumiu. A opressão que me esmagava foi arrancada como uma corrente estourando. Quando abri os olhos, Rogério não estava mais lá. O banco onde ele havia sentado estava vazio. Mas no meu peito, a certeza era inabalável. Ele nunca mais pisaria naquele lugar. Depois do culto, muitos vieram me abraçar, outros apenas choravam em silêncio. Eu não era mais o homem que entrou naquela igreja meses atrás, quebrado, sujo e com a alma vendida. Eu era um homem livre. Pastor Elias se aproximou e, com um sorriso manso, disse: Hoje, Carlos, você entendeu o verdadeiro poder de Deus. Não foi a força dos seus gritos, mas a rendição do seu coração que expulsou o inimigo. Eu não tinha palavras, apenas lágrimas, mas pela primeira vez eram lágrimas de vitória.
Naquela noite, eu entendi que minha luta não era contra homens, era espiritual. E que, enquanto eu me agarrasse à mão de Deus, nenhum pacto, nenhum demônio teria mais autoridade sobre mim. O testemunho daquela noite se espalhou. Pessoas começaram a me procurar depois dos cultos, querendo ouvir minha história. Eu, que fui usado como isca para destruir almas, agora era um instrumento para resgatar vidas. E, mestre, foi ali que começou minha verdadeira missão. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Não estou falando de dinheiro, de status ou de conquistas materiais. Eu continuava pobre, sem carro, sem casa própria, morando nos fundos da igreja. Mas, mestre, eu tinha algo que 38 milhões de reais não conseguiram me dar: paz. Pastor Elias me convidou para fazer parte dos trabalhos de evangelismo de rua. A ironia era amarga. Eu, que antes arrastava pessoas para festas onde vendia suas almas, agora caminhava pelas mesmas ruas, tentando arrancar vidas das garras do diabo. Passei a frequentar as portas das baladas da região da Pampulha, aquelas mesmas onde eu era conhecido como o milionário misterioso. Agora, em vez de ostentar roupas caras e distribuir drogas, eu entregava folhetos, conversava com jovens e contava a verdade nua e crua. Eu já estive lá dentro e não tem nada para você lá, irmão. Muitos riam na minha cara, outros me xingavam, mas alguns paravam, escutavam e se quebravam ali mesmo na calçada, como eu um dia me quebrei. Cada alma que se rendia a Deus era uma vitória que valia mais do que qualquer cifra. Os meses passaram e a igreja se tornou minha verdadeira casa. Eu ajudava nos cultos, nas visitas, nos projetos sociais. Era um novo Carlos, forjado na dor, mas sustentado pela graça. Foi numa manhã de domingo que recebi um convite que rasgou meu coração. Sofia, minha filha, veio até mim com um sorriso tímido e disse: "Papai, você pode ir no meu batismo? Eu quero que o Senhor me veja entregando minha vida para Jesus." Eu não consegui responder. Apenas a abracei, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. O dia do batismo foi inesquecível. A igreja estava cheia e enquanto Sofia descia as águas, eu me sentia desmoronar por dentro. Era como se Deus estivesse dizendo: "Eu estou restaurando, Carlos. Eu faço tudo novo." Luciana estava lá, distante, séria, mas seus olhos estavam marejados. Eu não esperava mais reconquistar o lugar de marido, mas naquele momento, ser reconhecido como pai era o suficiente. Após o batismo, Sofia correu até mim e me abraçou com força. "Eu te amo, papai." Essas palavras, mestre, valeram mais do que qualquer prêmio de loteria. Nenhum valor do mundo se compara a ser chamado de pai com amor verdadeiro. Com o tempo, meu testemunho se espalhou. Fui convidado para falar em outras igrejas, em projetos de recuperação de dependentes químicos, em abrigos de jovens. Eu não era um pregador eloquente. Eu era só um ex-milionário falido que tinha vendido a alma e foi resgatado a tempo. As marcas do passado ficaram. As feridas, as cicatrizes, os traumas. Mas elas não me definem mais. Hoje eu olho para trás e não vejo um derrotado. Vejo um sobrevivente da pior escravidão que existe, a escravidão espiritual. Certa vez, um jovem me perguntou: "Carlos, se você pudesse voltar no tempo, o que faria diferente?" Eu respondi sem pensar. Eu teria valorizado o arroz e feijão com minha família em vez de sonhar com banquetes cheios de veneno. Hoje eu prefiro caminhar a pé, mas com a alma limpa, do que pilotar carrões com o diabo no banco do passageiro. Aprendi, mestre, que quando a gente entrega a vida a Deus, não tem pacto que nos prenda. E se alguém me perguntar se eu me arrependo de ter perdido os 38 milhões, eu digo não, porque foi perdendo tudo que eu encontrei o que realmente importa.